Ó prezado e amado irmão, irmã e internauta, quero conversar um pouquinho com você nesta oportunidade. Às vezes pode ser que você, o senhor e a senhora nem conhece a nossa fé, não conhece a nossa doutrina apostólica. Olha, não ignore, pare, ouça, veja este vídeo até o final. Eu vou contar alguma coisa para incentivar a sua fé e vou contar alguma coisa para que você perceba a sabedoria que tem o inimigo do nosso Deus. O poder que ele tem. Ele é poderoso. Só que é um poder e é uma sabedoria contrária do poder e a sabedoria de Deus. É um poder e uma sabedoria que ele usa para roubar a fé, para eliminar os sentimentos bons dos corações dos filhos de Deus. Olha, a maioria que me ouve, meus irmãos, sabe muito bem. O nosso irmão Aldo, saudoso, porque já não está mais entre nós, no seu corpo físico, mas nós acreditamos que em espírito ele continua conosco. Olha, foram inúmeras bênçãos, inúmeros casos de bênçãos que ele realizou quando esteve conosco durante 44 anos. E ele ainda continua a abençoar. Ele, na cidade de São Paulo, e os nossos irmãos, nosso povo espalhado para o Brasil, para o mundo todo. E ele, com os dons da onisciência, da onipresença, porque são dons de profeta que ele tinha e tem. Eu digo tinha porque quando ele estava no seu corpo, ele via a vida de cada apostólico e ele sabia o sofrimento e a situação de cada um de nós. E ele olhava com seu olhar divino, ele abençoava. Por isso que muitas e muitas vezes pessoas em uma fila iam falar com ele. Então, quando abria a boca, beijava sua mão e dizia: irmão Aldo. Ele já batia a mão nas costas e já falava: olha, fica tranquilo, eu já sei do seu caso, eu vou falar com a avó para ver o que ela pode fazer para te ajudar. Quando alguém escrevia uma carta para ele, quando a carta chegava, ele já estava sabendo, ele já tinha respondido para a pessoa, para os que merecem, lógico. E assim foi inúmeras vezes. Nós perdemos as contas. Quantas vezes alguém ligava para ele: fala para o irmão Aldo que eu vou fazer uma cirurgia de tal coisa no meu corpo. E ele dizia muitas vezes: pode fazer a cirurgia, que vai dar tudo certo. Outras vezes ele dizia: não faça a cirurgia, não faça. Irmão, irmã e internauta, infelizmente só ficou a saudade e as recordações e a nossa fé, que alcança em espírito e em verdade este santo de Deus.
porque Ele continua conosco. Nós cremos assim, porque Jesus dizia que quando morre, quando falece o corpo, Ele dizia, as obras acompanham o espírito da pessoa. Então quer dizer que uma pessoa malfeitora, um macumbeiro, um assassino, um ladrão, um homicida, quando morre o seu corpo, as suas obras acompanham o seu espírito. Quer dizer, ele continua na prática dos seus delitos. Então, nós acreditamos assim. Se a vida dele era santa, se ele abençoava, com aquele olhar meigo, ajudava a todos, com certeza, as suas obras acompanhou o seu espírito. Então, por isso, ele continua fazendo a mesma coisa que fazia para todos nós. Mas o que eu quero dizer é exatamente aquilo que eu disse no início. O inimigo, ele é poderoso. Mesmo o irmão Aldo fazendo isso para muitas pessoas, muitos descreram. Muitas pessoas conseguiram esquecer daquilo que o irmão Aldo fez. Será por quê? Será que a pessoa se tornou ingrato de um momento para o outro? Não. Foi aos pouquinhos, dando atenção, dando ouvido às pessoas que falam ao contrário, porque são pessoas usadas pelo inimigo. Uma pessoa se maldizem, fala uma coisa da igreja, ele acredita, outra pessoa fala outra pessoa fala do irmão Aldo, e assim por diante. Essas pessoas são usadas pelo inimigo de Deus. O que o inimigo faz? Assim como, observem bem, meu querido irmão e irmã, quando nós nos convertemos, Jesus passa uma esponja em nosso passado. Ele não se lembra mais. E tudo aquilo que nós fazíamos cai no esquecimento, nós não nos lembramos mais, porque nos convertemos, só pensamos daqui para frente. Pois da mesma forma, quando as pessoas começam a dar atenção para conversas, para comentários, para críticas, e começam a desobedecer a doutrina e a disciplina da igreja, da mesma forma o inimigo faz. Ele passa uma esponja no passado da pessoa e a pessoa se esquece do santo irmão Aldo, daquilo que receberam na igreja, daquilo que viram, da santidade e da união da nossa igreja, esquece de tudo. E passa muitas vezes a se rebelar, a falar até mal da igreja. E eu tenho provas disso. Eu vou contar um fato que eu fiquei sabendo. Olha, em viagem, uma vez, eu fui almoçar na casa de um irmão. Então ele, na hora do almoço, ele disse: pastor, eu vou contar uma bênção para o Senhor. Uma bênção que só um santo de Deus pode fazer. E é uma bênção que jamais eu esquecerei. E começou a contar. Ele estava com 65 anos. Essa bênção ele havia recebido com 63 anos. Portanto, fazia 2 anos. Então ele disse: olha, eu fui acometido com câncer na próstata. E eu sofria muito. Dor terrível. Eu quase que não suportava. Eu estava convivendo com aquela dor. Mas, quando foi um dia, eu fui ao médico e ele disse que ia operar. Então, a minha esposa disse para ele, para o médico: doutor, o senhor espera um pouco. E ligou para São Paulo, aqui na sede. Então o irmão Aldo mandou falar: fala para ele não operar, porque eu irei ajudar, a Santa Avó irá resolver o caso, o problema dele. Aí chegaram diante do médico e disse: doutor, nós não queremos que faça a cirurgia,
Então o médico disse: olha, eu só não faço se vocês assinarem um termo de responsabilidade, porque o seu caso é grave. Então eles assinaram aquele termo e ele foi para casa. Passado alguns dias, ele estava então deitado na cama e sentiu vontade de ir até ao sanitário. E ele disse: pastor, quando eu cheguei no banheiro, aquilo estourou, lavou o chão do banheiro com sangue coalhado, e cada pedaço de sangue assim, coalhado. Ele disse: eu voltei, deitei e dormi umas 3 horas. E quando eu levantei meio com medo, até de pisar no chão. Mas fui, tomei o meu banho, não senti mais dores. No dia seguinte, voltei ao médico. E quando eu cheguei lá, então o médico disse: então, senhor, o que nós vamos fazer com o senhor agora? Eu queria fazer a cirurgia, mas o senhor foi confiar no seu homem. Agora eu quero ver o que o seu homem vai fazer para te ajudar. Ele disse: pastor, naquela hora eu senti uma emoção tão grande, levei o pensamento aos céus e senti que o irmão Aldo estava do meu lado. Então o médico encaminhou para uma equipe médica para fazer a cirurgia. E depois, logo em seguida, aquelas pessoas, aquela equipe médica, voltou e disse para o médico: doutor, o senhor está de brincadeira? Este senhor não tem nada. Ele está com uma cicatriz, parece que fez uma cirurgia há 15 dias atrás. O médico, então, parabenizou, elogiou e disse para ele: parabéns, continue confiando neste homem e nesta igreja, porque são verdadeiramente de Deus. Com toda emoção, ele me contou este milagre e disse: pastor, eu não prestava para nada. Agora eu tenho uma saúde de um moço de 27 anos. Eu pego esses carrinhos de mão e ajudo na obra da igreja. Ajudo os pedreiros, não sinto nada. Estou novo de novo. Eu não tenho palavra para agradecer a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Passado alguns tempos, dando ouvido para uma coisa, para outra coisa, sabe onde ele está hoje? Sabe com que ele pagou a Santa Avó, pagou o Santo Irmão Aldo? Sabe qual foi a gratidão dele? Saiu da igreja, fala mal da igreja, xinga o Irmão Aldo e não quer mais a nossa igreja. Simplesmente assim. Então isso prova o que eu acabei de lhes dizer. O inimigo passa uma esponja e zera, apaga tudo que a pessoa viu, tudo que a pessoa recebeu. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que nós tomamos conhecimento de pastores, obreiros, regentes, músicos que estavam em nosso meio e acabaram saindo. E hoje não quer mais. Quantas vezes eu vi solistas chorando, emocionado com o microfone e não conseguia cantar hinos que falavam em nome do irmão Aldo. E precisava então o regente entrar com o coral porque ele não dava conta de terminar o seu solo. Hoje, muitos desses não estão mais em nosso meio. Pastores que subiam no púlpito da nossa igreja e você chorava de emoção, a mensagem que ele dava em nome da Santa Avó Rosa, hoje já não estão mais em nosso meio. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e ficar espertos, de verdade, com o inimigo e orar muito para expulsar os espíritos maus do nosso redor. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com Deus, fique na paz do Senhor.